Eu não tinha dinheiro para pagar a terapia. Então, não faça terapia enquanto você não assistir esse vídeo até o final. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Eu não tinha dinheiro para pagar a terapia. E me lembro como se fosse hoje. Era domingo e eu estava muito mal, muito mal. Muita ansiedade, o peito doía imensamente. Eu cheguei para o meu marido, algo que eu nunca tinha falado tão explicitamente, tão claramente para ele, e disse o seguinte: meu bem, eu não estou bem. Seria tão bom se eu sumisse hoje. Eu expliquei para ele que eu não tinha mais vontade de viver. E meu marido, então, naquele momento, vendo a gravidade da situação, e para quem não sabe, né, nós somos cristãos. Então, naquele momento, ele pegou na minha mão e fez uma oração. E a sua oração, ela me marcou muito, porque ao orar, ele pedia para Deus, Deus, nós não sabemos, nós não conseguimos entender o que está acontecendo com a Lu. Então, eu te peço que o Senhor guie nossos passos, que o Senhor nos oriente e que o Senhor nos dê sabedoria para saber onde buscar ajuda, que tipo de ajuda nós podemos buscar e o que fazer. E assim se encerrou a oração dele. E o mais interessante nessa história toda é que naquele mesmo domingo, naquela mesma parte da manhã, em que eu já não havia acordado bem, e já não estava bem há muito tempo, mas aquele dia eu estava no ápice de uma crise de ansiedade. Nós tínhamos um trabalho voluntário para realizar naquela manhã. E mesmo não me sentindo bem, eu resolvi participar desse trabalho voluntário, o que me ajudou naquela manhã com aquela situação que eu estava, com aquela angústia, com aquela ansiedade. Então, naquela manhã, durante aquele trabalho voluntário, a ansiedade e a angústia diminuíram, porque me concentrei em outras atividades. Logo depois do almoço, como de costume, meu marido foi descansar um pouco e eu, muito inquieta, muito desconfortável, o peito começou a doer novamente, a angústia, o choro, tudo estava acontecendo ali. Fiquei na sala. Fiquei na sala, remoendo os meus pensamentos catastróficos, a minha mente que não parava um instante só, pensando somente coisas ruins, coisas desagradáveis. E muito presa ao futuro. Presa ao futuro parece até um paradoxo, mas sim. Eu imaginava coisas lá na frente que nunca aconteceram, mas na minha mente, que estava totalmente disfuncional, iriam acontecer. E eu acabava sentindo todos aqueles desconfortos, todas aquelas angústias, como se aquela situação que eu estava imaginando realmente estivesse acontecendo. Então resolvi pegar a rede social para me distrair. E olhando vídeos e vídeos de bichinhos para eu rir um pouquinho e tudo mais, era o meio que eu tinha de me regular, porque eu não entendia nada de regulação emocional. Então aquele ali era o meio que eu conhecia. Olhando ali os vídeos, eu encontrei, olhando ali o feed, né, da rede social ali, rolando o feed, eu encontrei a rede social de uma antiga amiga, que eu tinha conhecido há muitos anos atrás, num outro estado, né, e que eu notei que nas postagens dela tinha muitas coisas sobre terapia, sobre desenvolvimento emocional, e achei estranho e resolvi entrar no direct, conversar com ela e perguntar do que se tratavam aquelas postagens, também perguntar como ela estava, porque há muito tempo que a gente não se via, né? E foi onde ela me explicou que ela havia se formado psicoterapeuta. E eu perguntei, como é que funciona? Como que funciona terapia, psicoterapia? Você poderia me explicar? E ele mesmo pelo direct ela me explicou. E foi então que, enquanto ela me explicava, eu fui vendo muitas das minhas questões emocionais ali na explicação dela, o funcionamento, como que estavam as minhas questões emocionais. E aí resolvi me abrir para ela. E me abri, contei o que estava acontecendo comigo. E ela me contou que sim, que à luz da psicoterapia, tudo aquilo que estava acontecendo comigo podia ser resolvido sim, tinha como resolver. E então, abriu-se a esperança. Eu tive esperança de que tudo ia ficar bem, de que eu ia conseguir, que eu tinha encontrado a saída. Mas aí veio uma pergunta que precisava ser feita naquele momento. Qual era o valor para que eu pudesse fazer terapia, fazer as sessões de terapia e então encontrar aquela paz mental, aquela leveza, o fim daquela minha ansiedade disfuncional, dos meus estados depressivos. Qual era o preço? Qual era o valor? E aí, eu vou abrir aqui para vocês, já faz muitos anos, né? Na época, era R$ 400 mensais. Seriam R$ 100 a cada semana. R$ 100 por uma sessão de terapia com duração de 1 hora, até no máximo 1h30, se fosse necessário.
E aquilo que outrora, há poucos segundos atrás, tinha se aberto uma esperança para aquele meu estado emocional doentio e disfuncional, acabou aqui naufragando, indo por água abaixo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a terapia. O que era esperança se tornou desesperança. Então, não tem o que eu fazer, eu vou ter que suportar e eu já não aguentava mais a minha situação. Ao ouvir o valor, o meu coração afundou. Nós não tínhamos como pagar. Mas eu não descartei a ideia. Eu disse a ela, mesmo sem esperança nenhuma, disse a ela que iria conversar com meu marido e então retornaria. Quando meu marido ele acordou, eu conversei com ele e ele disse a mesma coisa que eu. Nós não temos dinheiro. Nós não temos como fazer. E ao mesmo tempo que ele me trouxe essa expressão, nós não temos dinheiro, nós não temos como fazer, ele lembrou-se do que nós tínhamos feito logo cedo pela manhã. Nós oramos pedindo a Deus orientação e um caminho para que eu obtivesse uma memória. Ou seja, identificamos que Deus fez a parte dele. Caberia a nós fazermos a nossa parte. E o meu marido, ele falou uma frase que me marca até hoje. Ele diz assim: eu não sei como pagaremos, mas você vai fazer e nós vamos pagar tudo. E assim se deu, pagamos cada centavo. E a cada sessão eu ia me tornando uma pessoa mais saudável emocionalmente. Eu fui entendendo o que acontecia comigo e comecei a me resolver. Sim, comecei a me resolver. E confesso, não foi fácil. Foram muitos desafios durante o processo de terapia. Muito do que eu vivia era reflexo da minha falta de autorresponsabilidade. Eu cobrava tudo e todos. Eu não tinha autorresponsabilidade. Eu era uma criança emocional. Ou seja, eu era uma adulta, ou melhor dizendo, tinha o corpo de uma adulta, mas dentro de mim existia uma criança emocional reivindicando por direitos infantis. E aquilo acabava me prejudicando na vida. E eu precisava entender como tudo aquilo acontecia comigo. Eu estava presa nas feridas da menina que um dia eu fui. E com o tempo, quanto mais eu fazia sessões de terapia, mais eu ia melhorando o meu estado emocional, mais eu ia entendendo o que estava acontecendo comigo, qual que eram as mudanças que eu precisava fazer, onde, que caminhos eu deveria seguir para ficar mais segura, mais tranquila, com menos ansiedade. Eu fui entendendo que naquele meu processo, embora a terapeuta fosse maravilhosa, foi uma terapeuta séria, comprometida, caberia a mim a responsabilidade de botar aquele processo para rodar, vamos dizer assim, para viver aquele processo. Era eu me permitir fazer as mudanças, olhar para a vida da forma correta, de uma forma coerente, que era tudo o que eu não fazia antes. Minha vida ela começou mudando aos poucos e foi aí que eu comecei a adquirir músculo emocional. Sim, gente, músculo emocional. Sabe quando você vai para academia, que você começa a fazer exercício e muitas vezes no começo a gente precisa de um instrutor para ajudar a gente, porque a gente não sabe como fazer, a gente não sabe nem como usar os aparelhos, e tem sempre aquela pessoa lá nos ajudando a como usar, aí a gente esquece, a pessoa vai lá e explica de novo, e à medida que a gente vai se dedicando aos exercícios lá dentro da academia, a gente vai ficando mais forte. Mas a gente nunca esquece os primeiros dias de academia, que é quando o corpo inteiro dói. E como dói, né, gente? Para caminhar, para se agachar, a gente começa a levantar carga, levantar pesos. E dói, dói. Só que a gente vai acostumando com aquele exercício e aí não dói mais. Até que a gente precisa de uma nova etapa para ficar mais forte, aumentar a carga. E no primeiro dia que aumenta a carga, dói mais um pouquinho e depois não dói mais e assim vai indo. Com a mente, gente, é a mesma coisa. No início dói. Por quê? Por que dói, Lu? Porque a gente mexe com algumas feridas emocionais ali. Mas com o tempo, com a gente trabalhando isso, a dor começa a dar lugar ao quê? A força. E aí você começa a forjar uma nova estrutura emocional, uma estrutura emocional mais forte. Eu lembro-me de uma frase que eu li certa vez dentro dos meus processos terapêuticos, em que dizia assim, que uma nova consciência, ela precisa de novas acomodações físicas, que vão parecer muito dolorosas no primeiro momento, mas que vão fortalecer as nossas atitudes perante a vida. E é exatamente assim que acontece.
Eu lembro também que em outros vídeos aqui do canal que eu havia mencionado que a infância é o chão que nós pisamos a vida inteira. E é exatamente isso. Grande parte dos nossos conflitos emocionais são porque nós estamos presas nas feridas da infância. Essa criança, ela continua viva dentro de nós, lá nas nossas memórias do nosso sistema límbico. E muitas vezes é ela quem acaba conduzindo, quem acaba direcionando nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas. E na terapia, nós aprendemos a enxergar essas feridas emocionais, a acolher essa criança. E uma vez que essa criança é acolhida, nós deixamos com que o adulto responsável e saudável comece a tomar as rédeas da vida e assim começamos a melhorar nossos estados emocionais. No programa A Mulher Consciente de Si, eu te ensino que existem em nós 3 buracos, que quando não preenchidos, eles geram a ansiedade, a depressão, o pânico, entre outros problemas emocionais que todos nós temos. Bom, pessoal, até aqui eu contei para vocês a minha história. Eu não tinha R$ 1 para pagar terapia. Mas a gente pagou o preço, deu o nosso jeito. E à medida que eu fui me desenvolvendo e à medida que eu fui crescendo, veja bem, lá no início eram R$ 400 por mês. R$ 100 por sessão de terapia que eu fazia semanal no começo. À medida que eu fui melhorando, que eu fui criando o músculo emocional, eu fui buscando outros programas de desenvolvimento. Minha terapia, então, individual tinha acabado e eu precisava dar continuidade. Eu havia passado por um processo de desenvolvimento emocional. Agora eu precisava de processos de desenvolvimento pessoal também, porque eu havia me tornado uma nova pessoa. Então eu precisava saber como lidar com essa nova pessoa que eu tinha me tornado. Então eu precisava participar de outros programas. Então eu fui adquirindo outros programas de desenvolvimento pessoal. E paguei outros valores, falando isso de valores monetários mesmo. Uma vez, como tantas frases que eu trago aqui para vocês, que eu leio e que me impactaram, eu li uma frase em que dizia assim: não há prosperidade onde existe doença. E essa frase me marcou muito. Por quê? Porque as doenças emocionais, gente, elas são tampões. Elas são tampões que impedem a vida de fluir. Então, qual que é a minha sugestão para você aqui? Busque ajuda, busque autoconhecimento, busque bons profissionais. Não deixe de lutar pelo seu maior bem, que é você. A partir de você, todos na sua volta estarão bem. Porque quando a gente muda, tudo muda. Eu lembro-me de uma cliente que uma vez me disse, e foi exatamente essa frase que ela me trouxe: Lu, eu percebi que quando eu fico bem, tudo à minha volta também fica bem. E você chegou até aqui, eu não me apresentei, né? Então vou me apresentar agora. Eu me chamo Luciane Batista, eu sou psicoterapeuta e também sou a criadora do programa A Mulher Consciente de Si. Se você gostou desse vídeo, gosta dos outros vídeos que eu trouxe, continua aqui comigo, se inscreve no canal, coloca ali um gostei e faça um comentário. E se quiser me seguir na minha rede social, o Instagram é Lu Batista. Batista com TH, você vai me encontrar por lá. Mas voltando para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Se essa minha história, ela falou com você, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero desenvolver meu músculo emocional. E não se esqueça, quando você muda, tudo muda. E a tua cura é o primeiro passo para a tua prosperidade. Nós nos vemos então no próximo vídeo.